Parte 1, a rede do trauma familiar. Capítulo 1, achados e perdidos, traumas. Olá, eu estou de volta, você também. Nosso querido companheiro Brinho também está aqui. Nós só gostaríamos de falar o seguinte. Na introdução, o Volim falou com a gente sobre a sua infância difícil, seu parto, a cegueira, e eu tinha destacado 3 conceitos-chave para a gente carregar para cá, para todo o nosso estudo, a nossa jornada aqui. Vamos relembrar vivências pessoais, epigenética e traumas ancestrais. Vamos guardar essa parte aqui, tá? Vamos fazer a reflexão suscitada aí pelo nosso amigo Brinho. O que será que acontece com aquilo que nos parece muito difícil e até impossível de processar? Nós temos um trauma, tivemos uma situação traumática, a gente não conseguiu processar aquilo de forma alguma. O que acontece com isso? Muito bem. Freud e Jung vão dizer o seguinte: toda vez que a gente passa por um trauma muito impactante, o que acontece conosco? Nós ficamos limitados na questão de falar os assuntos, as questões tal qual elas foram, não é? Uma característica, inclusive, bem documentada do trauma é que ficam fragmentos. Você não consegue lembrar da situação toda. Ficam aqueles fragmentos. E cada vez que existe um gatilho, aqueles fragmentos voltam. De várias formas que a gente vai ver. Freud e Jung vão dizer que isso é uma compulsão à repetição. Por quê? Porque esse material não resolvido, esse material traumático, vai para o inconsciente. O inconsciente reprime ou bloqueia ou reprime, isso vai voltar de alguma maneira. Lembra da sujeirinha que a gente falava embaixo do tapete? Freud vai falar, ele identifica esse padrão, né, de quando a gente tem um trauma, fragmenta e depois o inconsciente tenta vazar isso de alguma maneira, ele chama de reencenação traumática. Ou seja, o inconsciente ele tenta repetir o que não foi resolvido, mas ele não está dando a imagem toda, não está dando toda a cena do trauma para a gente. A gente fica só realmente com fragmentos. Mas a intenção do inconsciente é solucionar aquela dor, solucionar aquele dilema. São revividos apenas aspectos do trauma, memória fragmentada e gatilhos. É exatamente isso que eu estava falando com vocês. E Jung vai dizer, o que permanece no inconsciente, de alguma maneira vai reaparecer. Isso não desaparece. O que é difícil ou impossível de processar, o que parece impossível de processar, isso não desaparece como mágica, tem que ser trabalhado. Isso é armazenado no inconsciente e isso, de qualquer maneira, vai voltar. Vai voltar em forma de gestos, de comportamentos, de lapsos de linguagem, de sonhos, de padrões de acidente e etc. Ou seja, tudo aquilo que a gente vivia, que a gente viveu, todo aquele impacto, a gente não consegue visualizar a cena toda. Ficam apenas fragmentos. Esses fragmentos ficam guardados no inconsciente e a gente já vai ter a explicação de por que acontece isso. E depois vai voltar de alguma maneira. Vai voltar de alguma maneira. Não desaparece. O psiquiatra holandês Bessel van der Kolk, ele faz uma pesquisa sobre o EPT, o estresse pós-traumático, e ele fala sobre o terror mudo. Prestem atenção que parece que estou dando informações soltas, mas tudo vai se concatenar num quebra-cabeça só, tá? Vai ficar armando, vamos armar o quebra-cabeça aí. O que é o terror mudo? Quando a gente tem um impacto muito grande, um trauma muito grande, 2 coisas acontecem. O centro da fala e o córtex pré-frontal medial são completamente desligados. É como se ficasse mudo, como que a linguagem naquele momento não é necessária para te salvar. Naquele impulso de correr ou lutar, você não vai ter uma DR com o seu atacante ou a sua ameaça, não é? Então, essas áreas são desligadas e sem a linguagem a gente não consegue ter a imagem completa do que está acontecendo. A gente não consegue se comunicar, não consegue colocar aquilo verbalmente. Mark Volim vai complementar essa ideia dizendo que nem tudo é silencioso. Parece que você sofre um assalto, sofre alguma ação traumática e você fica sem palavras. Mas isso não é silencioso. Palavras, imagens e impulsos fragmentados ressurgem para formar uma linguagem secreta do sofrimento que carregamos. Nada é perdido, somente redirecionado.
Então, vamos colocar isso numa prática. Eu fui picada por uma abelha quando tinha 5 anos de idade. Foi uma situação muito traumática. Eu só conseguia gritar. Gritar não é linguagem verbal. Então, quando eu vou contar aquilo para minha mãe, eu não sei dizer, não soube verbalizar aquilo direito, o meu inconsciente, ele vai fragmentar aquilo num momento de maior dor, não é? E depois, anos depois, 20 anos depois, eu vou ver uma abelha, aquilo vai ser um gatilho para mim, e esse conteúdo inconsciente, ele vai fragmentado. Eu vou ter sensações físicas de pânico, eu vou ter falta de ar. Então são várias questões que retornam do inconsciente para simbolizar aquele trauma que eu sofri. E eu não vou sentar e dizer, nossa, quando eu tinha 5 anos aconteceu isso comigo. Tem pessoas que têm sintomas realmente físicos, como é o transtorno do pânico, umas crises de ansiedade. E são esses fragmentos que a gente está vendo aqui, que estão acontecendo. Uma professora de psiquiatria e de neurociência da Faculdade de Monte Sinai, em Nova York, Rachel Yehuda, ela trabalhava com EPT e ela fez algumas pesquisas muito interessantes a respeito de tudo isso que a gente está falando. Ela conseguiu identificar biomarcadores. Lembra que a gente ia trazer a epigenética, a biologia celular aqui para a conversa, né? Mas calma, não precisa ficar nervoso que a gente vai entender. Ela traz identificação de biomarcadores. Que biomarcador que ela conseguiu identificar? Níveis de cortisol. Mas preste atenção que vai haver um momento aqui e que vai haver um certo paradoxo. Inclusive, foi considerada uma descoberta muito controversa. Por quê? Ela faz pesquisas, ela é judia, e ela faz pesquisas com os sobreviventes do Holocausto e descendentes deles, veteranos de guerra, e ela fez também uma pesquisa com as grávidas e os filhos que nasceram dessas mamães que foram vítimas das torres gêmeas, daquelas bombas do World Trade Center. E ela percebeu que em todas essas pessoas, em estresse pós-traumático crônico, havia supressão, uma baixa incrível de cortisol. Mas espera aí, o cortisol não está ligado ao estresse? Uma pessoa muito estressada, com estresse pós-traumático, não deveria ser o contrário? Não deveria ter altos níveis de cortisol no sangue? Pois é, parece que o sistema cansa. Aquele estresse crônico já abusou tanto da adrenal que o cortisol cansa, o corpo não tem mais cortisol para fabricar. Aquilo vira uma linha retinha, não tem mais, me assustei ou me acalmei. A pessoa vive em constante estado de estresse, não é? Então, por isso, o corpo perde, de alguma maneira, a faculdade de injetar cortisol no nosso sangue, e aí ela percebeu que essas vítimas tinham essas baixas quantidades de cortisol. Mas vejam bem o detalhe, que não são só os sobreviventes do Holocausto, aquelas pessoas que realmente passaram uma coisa horrorosa, aquela experiência terrível nos campos de concentração. Seus descendentes, que não haviam vivido dentro de um campo de concentração, também tinham a mesma condição. Da mesma forma, as grávidas tinham baixa de cortisol e os bebezinhos que nasceram bem depois, essas mães, ela fez pesquisa com mães no primeiro e no segundo trimestre da gravidez, esses filhinhos nasceram com estresse pós-traumático, com esses baixos níveis de cortisol. Inclusive, a Rachel Yehuda, ela é pioneira em demonstrar como descendentes sobreviventes carregam sintomas físicos e emocionais de traumas que não vivenciaram. Olha que coisa incrível. Então, esses fundamentos, eles ajudam o Mark nessa abordagem a formar esse quebra-cabeça, tá? Ele traz também fundamentos empíricos. Gente que ele atendeu, como essas duas pessoas, Jess e Gretchen, parece até uma dupla de um cantor e uma cantora que nós tivemos aí na década de 80, mas não, são casos empíricos, casos que o autor atendeu. O caso de Jesse, por exemplo. O caso de Jesse, ele tinha 20 anos quando chegou ao consultório do Mark, e ele dizia que ele estava sofrendo há 1 ano já com uma insônia horrenda que não passava com nada.
Ele, no aniversário de 19 anos, até os 19 anos, ele era uma pessoa normal, completamente normal, um atleta, um aluno exemplar. Ele conseguiu uma bolsa, inclusive, de esporte na faculdade. E a vida dele estava acabando, porque ele não conseguia mais eh, trabalhar, não conseguia mais estudar, porque a insônia estava tirando a vida dele, né? Ele acorda aos 19 anos, no aniversário dele, 19 anos, às 13h30, gelado, e com a sensação de que se ele dormisse, ele ia morrer congelado, com muito frio, tinha sensações físicas, e esse pânico terrível de que se ele dormisse, ele não iria nunca mais acordar. Ele tinha total consciência de que isso era um medo completamente irracional, mas ele não tinha força para eliminar isso. Essa insônia estava consumindo ele. Um dia, conversando com sua mãe, a sua mãe conta uma trágica história que nem é comentada na família, porque essas histórias são realmente suprimidas na família, é de tanta dor, são tão dolorosas que a família nem comenta. Mas a mãe comenta com ele que um irmão dela, chamado tio Colin, tinha sido encontrado na neve. Ele foi consertar, ele trabalhava para uma empresa elétrica, e ele congelou na neve. E ele foi encontrado numa posição que indicava que ele lutou para não dormir, para não morrer congelado. Mas enfim, ele morreu nessa situação. O Jesse, ele nem sabia disso. Agora, o fato inegável é que o tio dele morreu aos 19 anos, congelado, lutando para não dormir. E o Jesse foi parar no consultório do Mark, com 20 anos, dizendo que aos 19 anos ele tinha às 3h30 da manhã a sensação de que ia morrer congelado e que se ele dormisse, ele não conseguiria mais acordar. O caso da Gretchen também, 39 anos, ela veio ao consultório do Mark com uma depressão gravíssima, com diagnóstico de ansiedade severo, uma ansiedade severa, transtorno bipolar já diagnosticado, tomando vários remédios e com uma ideação suicida grandíssima. Só que ela tinha uma particularidade que chamou a atenção do Mark. A particularidade era a seguinte: o irmão dela trabalhava numa fábrica, uma metalúrgica. E a ideação suicida dela era o seguinte: ela queria morrer incinerada e vaporizada ao pular em um tanque de aço fundido, lá da fábrica do irmão dela. Não era qualquer ideação de suicídio. Ela não queria morrer de qualquer maneira. Ela tinha uma forma muito específica com isso. Quando ela era criança, ela se queimava com cigarro. Então, isso vinha acompanhando ela da vida toda. Ela lembra que a sua avó, depois de uma investigação, e o Mark perguntando se tinha alguém na família que tinha passado por isso, ela lembra que a sua avó havia nascido na Polônia. Olha só isso. Era judia, embora convertida ao catolicismo, mas que ela tinha perdido toda a família 2 anos antes nos fornos de Auschwitz, nos campos de concentração. Claro que a família sempre evitou o assunto, como costuma acontecer. Lá a família do Jesse aconteceu a mesma coisa. E isso retorna na neta como um desejo, uma ideação suicida de morrer num forno, de repetir essa experiência dolorosa, não é? Incrível. Então essa é a demonstração empírica que sim, os traumas podem ser herdados, inclusive de gerações não diretamente ligadas a nós, mas de avós e bisavós também. Nós vamos fazer uma reflexão. O assunto é bem pesado, não é? É uma coisa que deixa a gente assim meio arrepiado, só o brinho para trazer um pouco de alívio para a gente. A gente viu aí que o Wulin, ele carregou o capítulo de fundamentação científica e também carregou de assuntos muito dramáticos, histórias muito representativas daquilo que ele está trazendo na abordagem dele, não é? Do trauma herdado, da vivência pessoal e da epigenética também. Então, essas 3 questões que a gente tinha destacado como conceitos-chave aparecem aí ainda muito suavemente, digamos, muito começando nesse primeiro capítulo chamado Achados e Perdidos, Traumas. E vamos fazer esse deverzinho aqui, essa reflexão. A gente também ansioso para praticar essa questão da malhação emocional e vamos ver o que Brinho trouxe para a gente.
Pelo visto, até agora, você conseguiria pensar que um trauma herdado ou vivido poderia ser algo positivo depois de tudo que a gente viu? Será, gente? Qual seria o propósito de uma mudança epigenética própria ou herdada? Por que eu quero herdar um negócio desse da minha bisavó, da minha avó, do meu tio que morreu congelado? Será que tem alguma coisa de bom nisso? Ai, será que alguém pode responder isso pra gente? Ah, olha quem vem responder. E a Arruda, a gente não precisou nem pensar muito em Brinho. Brinho trouxe pra gente, como são perguntas muito difíceis, a gente vai precisar da ajuda. Ajuda aí da universitária, a professora de psiquiatria e neurociência da Faculdade de Monte Sinai, em Nova York. Qual é o propósito da mudança epigenética? Expandir a variedade de reações a situações estressantes. E ela considera isso como algo extremamente positivo. E ela dá esse exemplo aí, o Brinho traz para a gente também, como questionamento, reflexão e até uma resposta. Com quem você prefere estar em uma zona de guerra? Alguém que já passou por adversidades e sabe se defender? Ou alguém que nunca teve que lutar por nada? Então, a natureza traz isso para a gente, segundo a Arruda, para a gente se fortalecer, porque naturalmente ela acha, e isso também muita gente acha, eu acho, que nada na natureza se perde, tudo tem um propósito, por mais que seja doloroso. Na próxima aula, a gente vai abordar as mudanças epigenéticas, as modificações químicas de nossas células como resultado de um acontecimento traumático. Então, ele vai focar nesse capítulo 2 na epigenética, na biologia celular. A gente aqui passou um pouco por tudo, mas eu expliquei que era uma fundamentação que ele queria dar, a abordagem dele. Ele dá uma fundamentação científica e uma fundamentação também empírica. Eu te agradeço muitíssimo a sua companhia. É bom estar com vocês sempre. Até já no capítulo 2 da parte 1 e um enorme abraço fraterno.